Boa noite, mestre. Boa noite a todos que estão chegando nessa live para mais uma live maravilhosa. Hoje eu quero trazer muitas informações aqui para vocês e começando essa live de hoje, né, eu quero trazer para vocês também, né, esse projeto de live que eu vou trazer para vocês, né, toda quinta-feira, às 20h20 da noite, eu vou estar entrando em live com vocês, né, e trazendo um tema específico aqui da espiritualidade para a gente se trabalhar, né, e para a gente iluminar, né? E hoje, quarta-feira, eu já estou um tempinho sem fazer live com vocês, né? Recebi muitos pedidos de vocês aqui para mim vir. Esse mês eu não consegui entrar aqui com vocês porque eu estava com muito trabalho, né? Então muitos atendimentos, muitas leituras kármicas para fazer, né? Atendimentos também com a conversa com os mentores, com a mentoria, entre os cursos, né? O retiro agora que a gente está trabalhando nele, então muitas coisas, muitas energias e eu não consegui tempo na agenda para vir estar aqui com vocês em live, né? Mas agora eu já equilibrei todas essas energias, né? Os atendimentos e agora vou estar vindo aqui com vocês, né? Estar voltando às lives aqui com vocês. E hoje eu coloquei um tema bem legal aqui, né? A live vai ficar gravada, então já vou começar o tema aqui com vocês, né? Convidem todo mundo que vocês sentirem aqui para essa live, né? Passem ela depois também para todo mundo que vocês sentirem, porque hoje eu quero trazer um tema bem profundo, né? Aqui com vocês da espiritualidade, né? Que é um tema que é o tema, né? Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que o celular, assim, já tirei aqui, né? Era ligação aqui no celular, mas eu tirei. Então, o tema que eu quero trazer hoje para vocês, né, é as crenças espirituais, né? O quão profundo as crenças espirituais nos impedem de seguir o nosso próprio caminho espiritual, né? Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, né, Vinícius, por que eu estou bloqueado na espiritualidade? Eu vejo muitas pessoas, isso acontece muito nos atendimentos também, com muitas pessoas que estão com as vidas, né? Algo da sua vida não está indo bem, né? Algo tá bloqueado de alguma maneira, né? A espiritualidade está bloqueada de alguma maneira, né? Todo mundo que entra no caminho da espiritualidade, né? Boa noite, Sandra. Boa noite, todo mundo que está chegando. Boa noite, Andréa. Então, todo mundo que entra no caminho da espiritualidade quer trazer a energia de se conectar com seus mentores, né? De se conectar com a sua espiritualidade, de ter as experiências, né? E o que mais impedem as pessoas, né? Uma das energias que mais impede a gente de se conectar com a nossa espiritualidade é as crenças que a gente tem na mesma, né? Então, eu postei um post recentemente para vocês falando sobre a fé, né? Eu não sei se todos vocês viram, e é com essa energia que eu quero começar a live de hoje, né? Eu vou trazer bastante coisa aqui nessa live de hoje para vocês, né? Então, eu quero ir devagarinho para vocês irem assimilando esse tema, né? As crenças espirituais e o quão elas nos impedem muitas vezes da gente seguir verdadeiramente o nosso caminho espiritual, né? Porque muitas vezes quando a gente está no caminho espiritual, né, a pessoa que está buscando a espiritualidade, ela se vê num caminho de que quanto mais informação melhor, né? Então, muitas vezes quando a gente está iniciando, quando a gente está dentro do caminho espiritual, está querendo conhecer mais, né, sobre nós mesmos, né, está querendo conhecer mais além do mundo, né, a gente meio que acaba querendo trazer muita informação, né? Então a gente busca diversas informações e a gente mergulha em todas essas informações, né? E a gente vai trazendo muitas coisas, né? Muitas informações para dentro da gente. E o que acaba é que todas as informações espirituais, né? Que na maioria das vezes essas informações espirituais elas acabam sendo esotéricas, né? Esotéricas demais. O que significa isso? Né? Que com o passar do tempo e quando a gente vai realmente voltando para dentro de si, voltando ao silêncio interior, né, e entrando dentro de si mesmo, né, a gente percebe que
a gente não trouxe a espiritualidade, né? Por quê? Por que eu digo isso, né? Tem inúmeras pessoas que eu atendo também aqui nos trabalhos, por exemplo, que já estão há muitos anos na espiritualidade. Vocês aqui que estão entrando na live, né? Todas as pessoas muitas vezes que vêm aqui assistir a live comigo, né? Que fazem o trabalho comigo, a maioria das pessoas já estão despertas, né? Já estão no nível do despertar, vamos dizer assim. Porque se já não tiver um nível de despertar, né? Eu gosto de dizer muito que o meu público ele está mais ligado a quem já é desperto. Por que quem já é desperto? Porque quem não é desperto é difícil chegar aqui no meu perfil, né? É difícil chegar aqui na minha live. Por quê? Porque se entrar no meu Instagram, vai ver diversas coisas sobre extraterrestres, vai ver canalização, né? Vai ver diversos trabalhos que são fora realmente do mundo tradicional, né? Se o mundo tradicional olhar o trabalho que eu trago aqui, né, eles vão pensar coisa, né? Ah, não, é um maluco, né? Um lunático, tá fazendo isso, tá falando isso, fala que sai do corpo, etc, etc. Então já é um trabalho para quem já tem uma energia do despertar, né? Já tem uma base espiritual em si, né? E o que acontece é esse tema que eu quero trazer para vocês, essa energia. O que acontece é que muitas vezes eu vejo muitas pessoas que passam anos e anos na espiritualidade, né? Eu já atendi pessoas, por exemplo, que já estão há 10 anos na espiritualidade, 20 anos, 15 anos e nunca tiveram uma experiência, né? Ah, mas como assim, Vinícius? Nunca tiveram uma experiência? Ainda nunca se conectaram verdadeiramente com os seus mentores, né? Então tem pessoas, por exemplo, que acompanham o assunto extraterrestre por 15 anos, 10 anos, né? Já há muitos anos que estuda ufologia, que estuda extraterrestre, né? Que estuda toda essa parte, vamos dizer assim, pode ser, eu posso até falar de ufologia, né? Já estuda a parapsicologia, estuda a espiritualidade, né? Mas nunca teve um contato verdadeiro com o extraterrestre, vamos dizer assim. Ah, eu já fiz cursos, já fiz tanta coisa espiritual e a pessoa ainda, ela por ela mesma, ela nunca teve uma experiência, por exemplo, que valide a sua espiritualidade, né? A Vinícius, que é uma experiência que valide a espiritualidade? Vamos dizer, é você se conectar verdadeiramente com o extraterrestre. É você ver uma nave verdadeiramente na sua frente, ela pousar ali na sua frente e você ter o contato, né? Que a gente chama de contato de quinto grau, né? Não é a gente ver a luzinha lá em cima e a gente chutar que é uma nave, né? Ah, eu vi uma luzinha lá em cima, eu acho que é uma nave. A espiritualidade, eu gosto muito de dizer que não é um achismo, gente. Enquanto a gente, esse tema, ele traz também que enquanto a gente tiver no achismo sobre algo, né, enquanto a gente seguir na fé sobre algo, né, que é esse post que eu coloquei e é o tema uma energia que eu quero começar, enquanto a gente tiver na fé sobre algo e a gente não validar com nossos próprios olhos, com nossas próprias mãos, enquanto a gente não conseguir vivenciar, tocar verdadeiramente, né, trazer toda a certeza no nosso ser, por exemplo, seja no cinco sentidos, seja fora dos cinco sentidos, mas enquanto a gente não trazer a certeza plena no nosso coração, caramba, olha, eu vivenciei isso, é assim, 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 a gente não está vivendo a espiritualidade. A gente só está tentando entrar em algo e seguindo aquele caminho por achar que é desse jeito, etc, etc. Mas verdadeiramente a gente ainda não se conectou, né? Ah, mas por que então não consigo me conectar? É aí que está a verdadeira conexão da espiritualidade. Saber por que você não consegue conectar, o que você está fazendo que te impede de conectar. Então, por exemplo, o trabalho que eu trago da leitura kármica, vou falar, você não se conecta por isso, por isso, por isso, você tem que fazer isso, isso, isso para se conectar. Né? Ah, mas eu já passei anos estudando os extraterrestres, já passei anos tentando me conectar com meus mentores, é difícil, e eu gosto de dizer, espiritualidade não é difícil, gente. Não é difícil. Não é difícil você sair do seu corpo e falar com um ente querido que já desencarnou. Isso é fácil. A gente já vem de uma tradição, por exemplo, da sociedade, o meio espiritualista, diversas religiões, né? A própria espiritualidade que foi passada a gente, o padrão que a gente tem, né? Essa live aqui é sobre crenças e padrões. Um grande padrão que a maioria da humanidade tem sobre espiritualidade é que é muito difícil. É que está muito longe,
né? Que Deus está muito longe da gente. É que, por exemplo, eu falar para vocês aqui, nossa gente, se vocês quiserem que eu me conecte com um ente querido de vocês que já desencarnou, eu posso me conectar com qualquer pessoa, qualquer ser, na hora que eu quiser, né? Só eu ir deitar, fazer a projeção astral, sair do corpo e vou vivenciar essa experiência. É muito simples para mim hoje. Se eu falar, nossa, Vinícius, você já viu uma nave espacial? É muito simples, eu entrar em contato, né? Então, cara, que no meu nível de consciência, né? Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa distante. E para o mundo, eu mesmo valido isso, porque antes de eu ter essas experiências, por exemplo, antes de eu ter uma experiência de sair do corpo e poder falar com o ente querido e ver que isso é real, que é possível e que é muito simples de se fazer, eu achava que era coisa de outro mundo. Eu achava, nossa, mas como assim? Existe mesmo? Será que isso é real? Então, vou sair do corpo e falar com o ente querido, isso é possível, né? Vou falar com a pessoa que já morreu, vou conversar com o extraterrestre, isso é possível, né? Etc, etc. Então, isso para mim também era uma coisa de outro mundo, era uma coisa que não fazia parte da minha realidade, né? Isso era totalmente fora de mão, né? Não existia isso, era muito distante, porque eu não conseguia, né? Porque eu não conseguia trazer essa conexão, porque eu também tinha essa crença que era muito distante. Nossa, como assim falar com um ente querido que já morreu, né? Falar com a pessoa, isso não existe, né? Então, no meu padrão, na minha certeza, no meu coração, para mim isso não existia, era impossível, né? E aí, isso é uma das maiores energias a ser quebrado. A Cristina falou, quero que fale com meu pai, se for permitido. Eu consigo sim entrar em contato, né? Por exemplo, consigo entrar em contato agora mesmo. Você falou dele, eu já li, eu já consigo sentir o campo dele aqui. Já poderia passar diversas informações dele para você, né? E hoje é muito simples. Quando a gente abre essa consciência, quando a gente abre o nosso campo para isso, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo porque a nossa sociedade, a gente, o humano, ele foi moldado a isso, a ser muito difícil, a ser distante, né? Os próprios governos, a CIA, né? E diversos outros governos que têm um controle maior do dinheiro, do poder, etc., eles trabalham a nível de tudo isso, né? A nível também de todas essas questões, né? Mas como que o mundo consegue ser controlado, como que a sociedade consegue ser controlada, né? Uma diminuição de consciência como é feito e só enxergar o mundo que existe, não enxergar essas outras partes nossas, né? Não enxergar esses outros dons nossos, que são dons, por exemplo, que a própria sociedade colocou, que é dom de poucas pessoas, que só os deuses tinham, que é poder, e não, todo mundo tem acesso. Eu lancei o curso de projeção astral aqui para vocês, né? Fazendo o curso de 3 a 15 dias, você já consegue fazer sua primeira projeção. Se não conseguir ainda nos 15 dias, continua treinando que logo, logo você vai conseguir. E durante esse treinamento, vocês vão ter diversas experiências incríveis também durante esse trajeto, né? Mas vocês têm que... eu gosto muito de dizer que a primeira abertura espiritual que a gente tem que ter é que a gente é Deus, né? Que a gente pode tudo. Primeiro download que a gente tem que baixar é que a gente é Deus. Eu sou Deus aqui no planeta, né? Não tem nada acima de mim, né? Não tem nada acima de mim. Não, tem algo que é acima de mim, que eu não controlo. Não tem algo acima de mim. Eu sou Deus, eu sou o Alfa e o Ômega. Quando a gente traz esse download pra gente, a gente começa a entender a nossa força, a nossa iluminação, o ser maravilhoso que a gente é, e trazendo, eu gosto de dizer, trazendo essa maravilhosidade para o que a gente é, para o ser maravilhoso, para o ser de luz que a gente começa a brilhar, porque a gente já vai conseguir saber o patamar que a gente está, né? A gente não está abaixo não, a gente está acima, a gente é muito grande, né? Então, trazer essa grandeza, trazer esse louvor a si mesmo, é aí que a gente começa a crescer e a navegar um pouquinho acima, né? Porque quando a gente baixa essa energia, diversas outras crenças de padrões que a gente possa ter, que foram nos impostos também, né? Que a gente é pecador, né? Que a gente tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, né? Que a gente está pagando karma, né? Então existem, vamos dizer, centenas, e eu quero fazer diversas lives com esse tema de padrão e crença, e cada live eu quero trazer um tema
sobre os padrões que tem, porque são muitos, né? A espiritualidade, por exemplo, hoje na internet, inclusive foi a mensagem que os arcturianos me passaram, a última que eu postei aqui no meu Instagram, né? É o contato, eles disseram, né? O título da mensagem é: o contato pode ser feito a hora que você desejar. Né? E para mim, por exemplo, a família galáctica, e quando eu saí do corpo também, em contato, eles sempre me disseram que não vai acontecer contato em massa não, gente. Não tem nave descendo em todo lugar, o presidente, todo mundo tendo contato, não. Por quê? Porque o contato ele não é feito dessa maneira. O contato já está sendo feito com milhões de pessoas. Né? O contato é feito consciencialmente. Quando a pessoa passa a vibrar, passa a estar naquela vibração, né? Aí sim atinge o contato para entrar em contato com a sua família galáctica. Né? Mas a gente tem que ter esse contato coracional. Né? Então a sociedade ela não está nesse contato coracional. Não tem como descer diversas naves aqui, porque a própria consciência das pessoas elas não estão aptas ainda a vibrar nessa frequência, né? Que é uma frequência alta. Então não é dessa maneira que é feito. Né? A maneira, mas já a gente consegue contato? Consegue. Você sozinho, se você expandir sua consciência, se você vivenciar a sua espiritualidade, você consegue. Aí a pessoa, mas já estou há muitos anos tentando, etc, etc. Tem muitos bloqueios, ainda que você tem que ver os bloqueios. Se você está há muitos anos tentando algo, né? Isso eu gosto de dizer que é para toda a vida. Se você está há muitos anos tentando algo e não conseguiu, você não tem que mais tentar dessa maneira. Você tem que averiguar por que você não está conseguindo, né? Porque você não está conseguindo ter o contato, o que você tem que fazer para conseguir? Né? O que você está fazendo que está te impedindo de você ter o contato? Porque muitas vezes não é sobre o que você faz para ter o contato, mas o que você está fazendo que te impede o contato. Né? Por exemplo, eu quero me conectar com meus mentores, eu quero me conectar com a espiritualidade. Na maioria das vezes, não é o que você tem que fazer para ter o contato, para se conectar, mas na maioria das vezes, o que você está fazendo que te impede de ter essa conexão. Né? Porque ascensão e espiritualidade, muitas vezes, não é a gente buscar muita sabedoria, sair buscando, fazendo diversos cursos, fazendo isso e aquilo. Não é isso, é o silêncio interior, e nesse silêncio interior ver o que você está fazendo que cause uma destruição. Né? E muitas vezes isso está inconsciente, você nem sabe. Né? É a parte da sua vida ainda que não está realizado. Né? O que você está fazendo ainda que não está realizado? O que você possa estar fazendo que cause uma destruição? Né? Isso é o grande patamar da espiritualidade. O que você pode estar fazendo que esteja causando alguma destruição, que ainda esteja numa baixa vibração. Muitas vezes você está fazendo algo que está numa baixa vibração e você nem tem consciência disso. Eu mesmo, Vinícius, você na espiritualidade, todos esses anos, tem coisas que você faz de baixa vibração, eu vou escrever uma lista aqui de caderno e esse caderno vai embora. Né? Eu vou anotar folhas de coisas que eu ainda tenho que me trabalhar na minha vida. Né? E todos nós temos, não tem ninguém que não tenha diversos tipos de coisas a se trabalhar. Mas, então por que você não se trabalha? Porque muitas delas ainda estão inconscientes. Né? Às vezes, quando eu falo, eu me pego para, caramba, olha como eu estou agindo, olha o que eu falei, né? Olha como eu agi nessa situação, né? Fiquei bravo, fiz isso, fiz aquilo. Né? Então, muitas vezes está inconsciente, a gente está, e padrões de crenças que tem da gente. Tudo que nos impede, né, a maioria das coisas que nos impede de seguir na vida, de ter algo, por exemplo, né, de ter próspero ou de ter algo que a gente quer, são crenças de padrões, né, dentro da gente e que a gente não está, na maioria das vezes, consciente sobre elas. Né? São crenças, muitas vezes, desde o começo da nossa vida, da nossa infância, dos nossos pais, da nossa ancestralidade, de outras vidas, né? Programações mesmo da sociedade que a gente teve na escola, né? Crenças disso e daquilo. Né? Então, são milhões de crenças que nos impedem da gente prosseguir o nosso caminho. Né? A Sandra escreveu aqui, o julgamento ao outro ainda é muito forte. Né? Então, quando a gente julga o outro, né? Eu gosto de dizer que essa frase, Sandra, tem uma frase muito bonita. Deixa eu colocar aqui. Eu vou achar essa frase sobre o julgamento aqui para falar para vocês. Espera aí. E uma grande... Antes de eu achar essa frase aqui, né, sobre julgamento, deixa eu ver se eu acho ela aqui.
tá por aqui. E uma das coisas que mais impedem, né, que eu falei que eu quero começar deixa eu só achar a frase do julgamento aqui para mostrar para você. Uma das coisas que... Peraí. Vou já achar a frase do julgamento aqui. Não achei, depois eu posto ela aqui nos stories, que é uma frase muito boa sobre o julgamento. Uma das coisas que também impedem muito, né? Eu quero trazer essa energia aqui é da fé. Né? Então a fé, ela foi uma força de controle, né? Eu postei o post sobre a fé falando para vocês. A energia fé, gente, ela é uma força de controle da população da humanidade. Né? Por quê? Nossa, mas a fé, ela foi colocada como bom moça, né? Como bom moço ou como bom moça desde os tempos antigos, né? Bem antes da Inquisição da Igreja ainda, né? Já se falava sobre fé lá no tempo de Jesus, né? Com Jesus não, né? Se você vê, Jesus não falava sobre a energia de ter fé, né? Mas Jesus falava sempre sobre conhecer o Pai. Então, claro que a Bíblia, eu posso dizer aqui abertamente para vocês, é claro que falar sobre estudo sagrado, falar sobre livro, gera muita polêmica, porque hoje no mundo ainda, por exemplo, a fé é um controle e o fanatismo também é outro controle. Né? Então o fanatismo é um dos grandes controles espirituais. Né? E a fé gera o fanatismo. Né? A fé, como eu falei, é uma força de controle que leva a outras forças de controle, que é o fanatismo também. Né? O que é o fanatismo, por exemplo? Só o que está na Bíblia é certo, só o que está naquele livro, o meu Deus é o correto, o seu não é. Né? Então a fé, ela gera esse fanatismo que gera medo, né? E o fanatismo, ele vem através do medo, né? Do medo da salvação, que a gente tem que ser salvo, que isso é o certo, esse é o caminho certo a seguir, etc, etc. Então gera o fanatismo que gera controle, né? Pela fé, e que gera medo. Então, por exemplo, a fé, ela é uma força de controle. Por que uma força de controle? Porque, como eu falei, desde o tempo antigo, a fé, ela vem sendo como o bom moço da espiritualidade. Você tem que ter fé, né? Você tem que seguir esse caminho, fé no coração, né? Fé em Deus, né? Fé em Jesus. Tenha fé, meu filho, porque sua vida vai dar uma viravolta. Tenha fé, como se diz, nas maiores religiões, por exemplo, católicas, evangélicas, a gente tem no Brasil, por exemplo, né, as religiões do Vaticano, a promessa de Jesus, né? Jesus vai voltar, tenha fé, né? Tenha fé nisso, que um dia vai acontecer, né? Um dia ainda o mundo vai melhorar, tenha fé na ascensão, né? Vai acontecer a ascensão, fé nisso, fé naquilo. Então, muitas vezes a pessoa segue a vida, a fé faz o quê? Que é um controle na pessoa para que ela siga a vida dela sem questionar, tendo fé que aquilo um dia vai acontecer. Né? Então já está aí um controle para a pessoa não mexer mais em nada, né? Não tentar questionar nada, não tentar pensar por si próprio, né? E deixar ela tendo fé que um dia isso vai acontecer. Né? Tenha fé que esse é o caminho. Né? Mas isso para muitas pessoas. Eu já perguntei, por exemplo, você acredita nisso mesmo que você está vendo? Você já... eu acredito, eu tenho fé nisso. Mas você já experienciou, você já viu? Nunca vi não, mas eu tenho fé que um dia eu vou ver. Né? Eu tenho fé que um dia Jesus vai me tocar, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, né? E a pessoa nunca experienciou aquilo. E aí vem a outra energia de manipulação. Jesus disse que não precisa ver para crer. Né? Uma das grandes frases manipulatórias da Bíblia, você não precisa ver para crer. Né? Tem que ter fé em Deus, porque é assim que você vai conseguir sentir, assim você vai conhecer Deus, ser tocado por Deus. Tenha fé que um dia Ele vai vir para você. E aí vem daquela energia. Você está colocando fé em algo que você nem sabe se existe, né? E que você mesmo não experiencia. E o que Deus quer realmente? O que é o amor? O amor quer que você experiencie, quer que você sinta, não quer que você tenha fé. Porque se você tiver fé, você não vai estar experienciando, você não vai estar aprendendo nada. Você vai estar fora da espiritualidade. A fé, ela te tira realmente da espiritualidade. Você vai estar tendo fé em seres, em santos, em entidades, por exemplo, que você realmente não experienciou. Né? Por si mesmo. Muitas vezes você só experienciou por fora, por outras pessoas falando, né? Por outras pessoas
explicando ou falando daquilo, eu já vi, inclusive na espiritualidade aqui mesmo, por exemplo, uma espiritualidade mais esotérica, sem religião, acontece muito isso também, né? Quanto eu vejo hoje de pessoas, e é um tema que eu quero entrar muito, muito profundo, é um tema assim que eu posso ficar falando assim horas com vocês assim debatendo. Vocês podem colocar perguntas aqui, o que vocês sentirem sobre o tema também, porque tem muita coisa que eu quero me aprofundar para passar realmente esse download para vocês entenderem, né? Ó, a Bibi escreveu: podemos ter lembrança de coisas que fizemos no astral, isso já é uma mediunidade. Sim, a gente tem que ter as lembranças, né? O curso de projeção astral, Bibi, inclusive, que você vai fazer, né? A Bibi fez a mentoria comigo aqui, vai fazer alguns dias, né? Foi maravilhoso. E ela também vai fazer o curso de projeção astral. Então, o curso de projeção astral, ele vai fazer com que você lembre, Bibi, das coisas que a gente faz no astral, né? Então você vai lembrar de tudo. O curso de projeção astral, ele nos traz isso, né? Essa lembrança, por exemplo, projeção astral é a gente praticar a espiritualidade na prática. E espiritualidade é na prática. Espiritualidade, ela não pode ser esotérica. Ela não pode ser, vamos dizer, aprendida como se fosse uma escola, uma faculdade, que a gente aprende algo e replica. Não, espiritualidade é interno, gente. Espiritualidade é o sentir, né? A intuição, é canalização. Não é algo que a gente aprende e replica, né? Por isso que às vezes fala: nossa, Vinícius, mas você vai fazer o curso de leitura kármica? Tem muitas pessoas às vezes que me falam: Vinícius, eu quero que você dê o curso de leitura kármica. Não tem como eu fazer um curso de leitura kármica, gente. Não existe curso de leitura kármica. Por mim, né, no meu entendimento, assim, né? Existem muitos cursos sobre isso, né, que são fantásticos, né, sem julgamento aqui, qualquer energia, mas eu vejo que para abrir uma leitura kármica não é sobre fazer um curso que ele vai te ensinar isso. Leitura kármica você abre internamente em você, é a sua intuição, né? É sobre a sua mediunidade, é sobre a sua espiritualidade. Cada um vai fazer de um jeito diferente. Não é uma energia que a gente aprende ali e vai replicar daquele jeito, né? Até existe, né? A gente consegue ler uma leitura kármica, mas eu gosto de dizer, porque todas as pessoas chegam para mim e falam: Vinícius, sua leitura kármica foi incrível, foi diferente de qualquer pessoa, porque os trabalhos que eu faço, todos os trabalhos que eu entrego a vocês, eles não são aprendidos em um curso. Eu nunca fiz nenhum curso, gente. Caramba, Vinícius, você nunca fez nenhum curso? Nunca fiz nenhum curso. Todos os trabalhos que eu faço foi intensamente meditação e canalizando por mim mesmo. Não foi aprendido através de nenhum curso. Eu não estou replicando nenhum curso. A leitura kármica que eu passo, eu não fiz nenhum curso para aprender ela, né? Abriu internamente, em meditação, né? Eu fui trazendo a energia que eu queria fazer a leitura kármica, como que era, eu fui entendendo, fui entrando na minha mente e fui abrindo isso em mim. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse poder inato. E isso é a verdadeira espiritualidade. Não é sobre um curso que a gente vai fazer para a gente aprender a ser médium, né? Então, médium não é um curso. Médium é interno, né? Uma energia interna que a gente vai tirar de dentro para fora. A gente só está espelhando o que está dentro fora de nós. Não é o que a gente aprende ali e sai replicando. Porque o que a gente aprende fora e replica não é espiritualidade, né? E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês sobre as crenças de como existem crenças, por exemplo, que estão fora, por exemplo, que são passadas hoje no caminho espiritual que eu vejo. Hoje milhões de pessoas estão despertando. E uma das maiores armadilhas, né, da espiritualidade é quando a pessoa vai buscar um caminho e existem muitas informações hoje na internet, muitas mesmo, é bem diferente de 10 a 15 anos atrás, né? Parece até outra realidade. Se a gente voltar 10 anos atrás, por exemplo, era uma outra realidade do que é hoje. O Instagram, né, live, todo mundo contando a sua sabedoria, né, todo mundo trazendo a sua espiritualidade, mentoria, né, a gente consegue achar qualquer pessoa no mundo hoje pelo Instagram, né, qualquer trabalho, pessoa espiritual que a gente queira acessar, queira falar com ela, a gente tem esse acesso, muito diferente, por exemplo, de 10 anos. E hoje todo mundo está falando sobre espiritualidade. Então, por exemplo, tem muitas pessoas passando a espiritualidade, não que ela canalizou, mas
informações de fora, né? Então a gente vê, é sobre Atlântida, tem muitas pessoas falando de Atlântida, falando de Lemúria, falando sobre raças extraterrestres. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas você já se conectou com extraterrestre? Não, nunca. Né? Aí você nunca se conectou com extraterrestre, como que você está falando sobre essas raças? Né? Como você está falando de espiritualidade, falando que essa raça é assim, 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 se você nem sabe que ela existe? Ah, não, são os pleiadianos, são os arcturianos, são os seres felinos, né? São os leões, são isso e aquilo. Nossa, mas você nem sabe se isso é real, como você está falando que isso é o certo, que essas raças são assim, isso e aquilo. Né? A pessoa começa a pensar. Por quê? Porque a espiritualidade da pessoa realmente é o que ela viu fora. Né? É o que ela... mas eu já sei o nome do meu mentor. Qual é o nome do meu mentor? O nome do meu mentor é isso, é assim, assim, assim. Mas a pessoa realmente ela nunca se conectou com o mentor dela. Ela se conecta com o nome que alguém passou para ela, né? Com o trabalho que alguém passou para ela. Mas o trabalho verdadeiramente que foi passado para essa pessoa não ensinou verdadeiramente essa pessoa a se conectar com o seu mentor. Né? É só um nome ali e um desenho, muitas vezes, uma escrita, e nessa escrita nem tem como se conectar, muitas vezes, com o mentor. Né? A pessoa fica com informações que foi passada para ela e ela mesma não tem esse contato, não tem essa experiência, o que isso não se torna espiritual, porque a pessoa não vivenciou. Né? Ela nem sabe se isso é verdadeiro. E por que ela está nesse caminho? Porque ela está vivenciando pela fé. Porque ela já viu muitas mensagens, achou bonito, né? Vamos dizer assim, achou de vibração elevada. Nossa, isso é uma coisa muito boa, né? Mensagem muito bonita, são de seres de luz, etc, etc. Mas a pessoa mesmo em si, ela nunca experienciou por si própria. E ela segue tendo fé, segue seguindo aquele caminho, porque ela entende que aquilo é o certo, né? Que aquilo é realmente a verdade. E ela não se conecta por si mesma. Ela não busca essa conexão. Né? A verdadeira conexão da espiritualidade é a gente conectar por nós mesmos. E aí, por exemplo, é uma coisa que me impacta muito, gente, assim, que eu gosto muito de trazer para vocês aqui. Eu atendo muitas pessoas no meus trabalhos, né? Então, como eu até coloquei lá, já foram mais de 10 mil pessoas em todos os atendimentos nesses mais de 10 anos da terapia estelar. E muitas, gente, eu gosto de dizer que muitas pessoas mesmo que eu já atendi vieram fazer o trabalho com medo. Por que com medo, muitas vezes? Porque eu falo muito de medo e falo sobre a cura do medo, né? Porque no meu trabalho, toda pessoa que tem algum medo é curada. Então eu vou trazer a cura desse medo, eu vou contar por que ela tem esse medo, né? E como que ela faz para dissolver esse medo, etc, etc. Né? Então muitas pessoas vêm com medo, inclusive da própria espiritualidade. O que é da própria espiritualidade? Vamos dizer um atendimento recente, né? Uma moça veio fazer conversa com os mentores comigo, ela falou que fez um trabalho de tarô com uma moça, e a moça do tarô falou que ela estava com magia, né, e falou que tinha chips, que seres negativos extraterrestres colocaram o chip nela, e que tinha que fazer o trabalho para remover, que tinha que fazer diversas sessões para remover esse chip, isso e aquilo, tinha que fazer a mesa radiônica para tirar esse chip, que tirou magia, etc. A moça veio com um monte de medo, né? Nossa, Vinícius, mas eu tô com um monte de chip, eu tô com magia, a moça falou, etc. A moça já estava com muito medo já de tudo isso. E aí eu falei para ela, a primeira coisa que eu falei, é mentira, você não tem chip nenhum, né? Não tem magia nenhuma aí acontecendo em você, não tem nada disso. Nossa, aquele semblante de medo, aquela energia, ela já tirou aquele peso na hora das costas dela quando eu falei isso. Nossa, Vinícius, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, não tem chip, não tem nada em você. Ela... aquele medo, aquele peso que ela já tinha, soltou. Ela já ficou bem no mesmo momento assim que eu falei. E aí eu falei para ela, você já entrou em contato com algum ser negativo? Você já viu sendo colocado esse chip, etc, etc? Ela falou, não, nunca vi, né? Nunca, nem sabia que isso poderia acontecer, etc. Mas essa moça aí dos trabalhos, ela falou, né, que eu estava com isso, etc. Aí eu falei, então, se você nunca experienciou isso, por que você vai acreditar numa outra pessoa que falou coisas negativas de você? Ah, não, mas ela é uma moça espiritualista, né? Ela trabalha com a espiritualidade, ela sabe, ela viu, etc. Uma das coisas que eu gosto de falar para as pessoas tomarem mais cuidado é sobre isso, gente.
Essas coisas, eu gosto muito de falar, eu já trabalho há muito tempo com a espiritualidade, essa coisa de chip, de ataque espiritual, de magia, isso não existe, gente. Eu gosto muito, e isso, quando eu falo isso, tem muitas pessoas ainda que tentam falar sobre mim, que falam que eu não sei o que eu estou dizendo, não sei o que estou falando, e até me atacam mesmo. Falam, nossa, Vinícius, mas como assim não existe? Você que já trabalha há tanto tempo, você sabe que existe, se eles colocam um chip negativo, etc., não existe. Por que não existe? Porque não existe em mim? Porque eu não acredito. Nossa, Vinícius, mas você não acredita? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. O que acontece pra gente é o que a gente acredita. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque é a gente que cria a nossa realidade, né? E isso tem a ver com as nossas crenças. Somos nós que criamos a nossa realidade. Somos nós que criamos o que acontece pra gente. É a mesma coisa que eu falo, tem muitas pessoas que vêm com medo também. Nossa, mas estou sendo atacado por espíritos e tem seres negativos me atacando, isso e aquilo. Nenhum ser ataca você se você não estiver abrindo o seu campo para isso e se você não estiver fazendo coisas que atraiam essas energias. Ah, não estou fazendo nada, eu tenho minha vida boa, etc. Eu já atendi muitas pessoas na leitura kármica que vieram com uma energia de vítima, né, de vítima como, estou tendo um ataque, etc. E a primeira coisa que eu falo, quando a pessoa fala, estou tendo ataque, você está causando esses ataques, você não é vítima. Não tem um ser aí que está te atacando porque você fez coisas em outras vidas e você está pagando nessa. Não existe karma, gente. Não existe como que é, julgamento. Não existe punição. Deus não pune, Deus não julga, não existe karma. Você não está pagando nada. Você não é um pecador que fez algo em outra vida e está pagando nessa e tem um ser vindo aqui atrás de você nessa vida para cobrar algo. Isso não existe. Isso é da sua mente que coloca medo para você navegar nesse medo, né? E aí a pessoa, eu estou sendo atacada. A primeira coisa que eu falo, você está causando esses ataques. Às vezes a pessoa, nossa, mas como que eu estou... A pessoa ela já fica assim, nossa, Vinícius, mas eu estou causando, então me diga como eu estou causando. Aí na leitura kármica eu vou, então você está causando por isso, 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 isso. Se você fazendo isso, você causa essas aberturas, isso, é por isso que isso está acontecendo em você. A pessoa já dá aquele kick, aquele download. Caramba, então é isso, etc. Né? Porque não existe, né, nenhum ataque, não existe, eu estou cheio de chip, me chiparam, etc. O que é chip? Né? O que é essa coisa de obsessor? É seus medos. São somente seus medos. É os medos que você tem, as crenças que você tem nisso que te levam a você a ter essa energia. Né? Então, existem grandes campos espirituais. Eu gosto muito de dizer... Isso vai ser uma frase, assim, eu gosto muito de dizer, essa frase é uma das maiores reflexões, e eu quero que vocês guardem ela para refletir muito, eu gosto de dizer que essa frase é uma das minhas frases de ascensão, né? Se você quer acessar a ascensão, assim, é só você refletir sobre essa frase, você tentar trazer isso que eu vou dizer agora para qualquer coisa na sua vida, mas antes de eu dizer isso, deixa eu ver aqui as perguntas. Avandimem, bem-vindo ao Dimensão. Falou aqui, qual o valor para fazer o registro akáshico? Né, hoje eu deixo os valores, eu passo tudo para vocês no WhatsApp. Né, então, só vocês me mandarem no WhatsApp, eu passo lá para vocês sobre as leituras, sobre os valores. Né, minha equipe também, se eu não estiver na hora no WhatsApp, se eu estiver fazendo os atendimentos, minha equipe manda... no WhatsApp também para vocês, né? Então só mandarem no WhatsApp, né? Se vocês entrarem no site terapiasestelares.com.br, vocês vão ver lá a leitura kármica, tem um WhatsApp lá também, só me mandar no WhatsApp, porque é lá que a gente faz todas as consultas e a gente marca, né, todos os trabalhos com a leitura, né? Que eu também não acredito em simples implante. Então, isso não existe. Isso são crenças, né? E aí a gente... Qual é a frase que eu falei que traz a ascensão? Vocês têm que refletir muito bem isso. Tem que ancorar muito bem essa energia. Tudo que gera medo, gente, tudo que vocês veem, tanto na vida de vocês quanto na espiritualidade, mas como a gente está falando aqui muito de espiritualidade, é a base da energia, a espiritualidade. Tudo que vocês veem na espiritualidade, tudo que vocês sentirem através da espiritualidade, se vocês sentirem medo, não é real. Então, tenta pensar nesse modo. Tudo que vocês vivenciarem da espiritualidade, que vocês sentirem medo sobre aquilo, não é real.
Isso não existe. Né? Então vamos dar um ponto aqui, o que está vindo na minha mente. Muito se fala sobre umbral, né? Existe umbral, essas coisas, certo? Não existe. O que o umbral te passa? O que o umbral transmite? Medo. Uma sensação de medo, né? O inferno, uma região mais densa, né? Então te passa medo. Ah, quando eu morrer, vamos dizer assim, quando eu morrer eu posso ir para um umbral, né? Eu posso passar um perrengue. O que isso causa em você? Medo. Tudo que causa medo em você não existe. Ele é a ilusão da mente. Não existe nem no plano espiritual. Mas a mente, o humano, tudo que tem no mundo, gente, e inclusive, eu gosto de dizer assim, tem gente inclusive grande da espiritualidade. Isso eu não digo, eu digo grande assim de nome, né? Tem gente assim, por exemplo, escritores, né? Allan Kardec, tem muita gente de nome aí que falou de tudo isso, né? De umbral, e criou toda essa camada de medo, né? Na sociedade, de medo nas pessoas. E é esse medo que impede da pessoa se conectar com a espiritualidade. Como é que a gente consegue conectar com os mentores verdadeiramente? Quando a gente não tem medo no coração, quando a gente vê que é tudo maravilhoso. É tudo incrível, gente. É tudo maravilhoso mesmo, é muito maravilhoso. Não tem nada mais do que maravilhoso. Não tem nada mais do que amoroso, fraternidade, união, né? Prazer, né? Pensa tudo que seria bom na sua vida, tudo que seria mais maravilhoso, no mundo perfeito, no mundo encantado mesmo, maravilhoso, que você queria viver. Pensa nisso. Isso é espiritualidade. Isso é verdade, isso existe. Mas tudo que te causa medo não existe, é ilusão. O medo é ilusão, não existe. Né? Então, você só vai conseguir se conectar com a sua espiritualidade quando você se limpar do medo, né? Quando você se limpar da ilusão. Né? Por exemplo, já atendi, inclusive, isso é bem legal de falar, é até um tema adulto de se falar, por exemplo. Né? Atendi uma moça, por exemplo, que ela falou, nossa, Vinícius, eu estou conseguindo fazer as projeções, mas já teve algumas vezes que eu fiz sexo no astral e eu estou morrendo de medo, porque eu vi lá os textos do que fazer sexo no astral é vampiro, né? Tem um ser me vampirizando, né? Eu estou morrendo de medo, estão sugando minhas energias, etc, etc. Eu falei para ela, não tem ninguém sugando suas energias, não. Foi maravilhoso o que você fez. Né? Ela, nossa, aquele peso das costas dela já saiu no mesmo momento. Ela, nossa, Vinícius, então não é vampiro sugando minha energia? Eu falei, não é vampiro, não. São seus mentores, inclusive, ali com você. São seres muito especiais que estão com você ali. E você está namorando com eles. É a energia mais alta que tem, a gente namorar aqui no plano físico. E tanto no astral também, isso existe lá também. Né? As coisas mais maravilhosas que existem. Então, o medo, a camada densa do medo é tão grande sobre a gente que até namorar é vampiro que está sugando outra energia lá no astral. Né? Então, é muito profundo quando a gente começa realmente a sair do corpo e perceber que tudo que acontece para a gente é através das nossas crenças o que a gente acredita. E aí, por exemplo, eu já tive uma experiência no astral, por exemplo, de estar me relacionando com uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa eu ver que é um vampiro. Mas por que essa pessoa é um vampiro? Porque eu pensei nisso naquele momento, né? Eu tive esse medo que eu sei que estava comigo, nossa, será que é um vampiro? E aquele ser se transformou num vampiro. Mas não é porque ele era um vampiro, era a minha crença, eu que estava criando aquilo. Né? Não existe um vampiro que está aí sugando minha energia. Não existe ninguém sugando a sua energia, não. Você é Deus. Não tem nada que possa contra você. Esse é um dos maiores, das maiores aberturas espirituais. Não tem ninguém que pode contra você. Você é Deus. Quem pode contra Deus? Você é o comandante da realidade, do seu mundo e tudo que existe. Você comanda. Né? Então, isso é um dos grandes downloads a se baixar também. Você comanda. Você é o Deus, não tem nada que pode contra você. Não tem nenhum bichão, um bicho-papão, né, um obsessor, alguém que está te atacando, etc, etc. São os seus medos que estão te atacando. Não tem outra energia espiritual que está vindo ali te atacar. Só as suas crenças sobre isso. E é você mesmo atacando você mesmo. Né? E isso é tão real
E o mundo mental, por exemplo, isso eu digo sobre o mundo mental, gente, porque eu já tenho mais de 10 anos de treinamento com a projeção no mundo mental. Então eu já consigo dizer muito sobre ele, que acontece com a gente, é a gente que cria, a gente está criando aquela situação. E todas essas situações faz parecer que outro ser está atacando, que colocaram um chip, né, que a gente está sendo vítima, etc, etc. Mas por quê? Porque suas crenças permitem que aquilo aconteça, porque você criou aquilo daquela maneira, porque você acredita que é dessa maneira. Porque é dessa maneira que você conhece, e é dessa maneira que vai acontecer para você. Né? Então, essa reflexão muito profunda, né, de vocês refletirem tudo que cause medo, é vocês pensarem em qualquer coisa da espiritualidade. Eu tenho um chip, né, de seres negativos em mim. O que causa essa sensação? Nossa, uma sensação de eu ter um chip de um ser negativo que colocou em mim, eu tenho medo disso, né? Dá medo. Nossa, como assim? Eu estou chipado, tenho um obsessor no meu campo, o que eu sinto com isso? Medo. Se eu sinto medo com isso, isso não existe, não é real. São crenças autoimpostas que estão me impedindo de eu me conectar verdadeiramente com a minha espiritualidade. Estão colocando peso para me carregar, estão colocando fardo para me carregar. Isso não é meu, isso não existe. Né? Isso não é na minha vida. Mas por que eu estou passando por isso então? Por que eu estou sendo atacado então? É aí que está. É aí que está a cura. Como é que eu me curo de um ataque? Como é que eu me curo de uma energia não próspera que eu estou passando na minha vida? Como é que eu me curo, por exemplo, de uma doença que eu estou passando? São seres que estão me atacando, sou muito atacado, eu estou isso. Como é que a gente se cura de tudo isso? Colocando a responsabilidade sobre si mesmo. O que é Deus? Né? Deus é o alfa e o ômega. Deus é tudo. Qual das qualidades de Deus? Né? Empoderamento, né? Mestria. Qual a qualidade de ser um mestre? Saber sobre sua autorresponsabilidade. Saber que não existe julgamento. Deus não julga ninguém. Se Deus não julga, não existe vítima. Se Deus é perfeito, não existe imperfeição. Se não existe imperfeição, eu não estou sendo vítima de ninguém, eu que causei aquela situação. Então, se colocar como responsável disso. E isso, muitas vezes, colocar como responsável é o mais difícil. É o que a maioria das pessoas não consegue. Por que não consegue? Porque não estão com a visão aberta, não estão conseguindo olhar de cima. E se a gente não consegue olhar de cima, a gente não vai, nossa, isso está passando, não, eu não sou o causador disso, não tem como, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, isso e aquilo, né? E a pessoa não consegue enxergar o que ela está fazendo, e realmente ela está fazendo algo que está causando aquilo. Não é algo do nada, não é algo do além, não foi um ser do além que veio e chipou você, você é teu. E se a gente olhar, a gente refletir também de uma maneira, a gente é Deus, gente. A gente tem os nossos mentores espirituais. Se Deus é a força mais poderosa do universo, por que Deus ia permitir que isso acontecesse conosco? Se Deus é a força mais poderosa, se a gente tem os mentores mais poderosos espirituais, eles não iam deixar que nada acontecesse conosco. Ele não ia deixar nossos mentores... eu tenho um obsessor, então, vamos lá. Eu tenho um obsessor que está me atacando. Se eu tenho um obsessor que está me atacando, é um outro ser, então. Então, vamos supor que é um outro ser que está me atacando. Se é um outro ser que está me atacando, por que meus mentores espirituais estão permitindo que esse ser me ataque? Eles não são meus mentores, eles têm que proteger. Por que eles deixaram? E se meu mentor, eles são amorosos, são seres de uma dimensão muito mais alta, são muito mais poderosos do que esses obsessores, por que eles estão permitindo que esses obsessores me ataquem? Está uma coisa errada aí. Porque se Deus é o mais poderoso, por que ele permite então que esses seres me ataquem? Né? Porque se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ser ateu. Então não existe Deus mesmo. Porque se existisse Deus, ele não ia permitir que esses seres no ataque, não ia permitir que isso acontecesse comigo. Né? Se a gente pensa de uma maneira de mestria, por que é permitido que aconteça isso? Porque não são outros seres que estão causando isso com você, não são outras coisas, não são a vida, não é o governo, não é ninguém que está causando isso com você, é você mesmo. Você é o capitão da sua vida, da sua jornada, do que você faz. Né? Esse é um grande firmamento que a gente tem que ter. Eu sou o capitão da minha jornada, da minha vida. Né? Isso para qualquer pessoa.
né? Seja lá até pessoas que têm problema, vamos dizer assim, elas são o capitão da jornada dela, ela está passando aquilo, tem um motivo por ela estar passando aquilo, um motivo muito grande. E que ela mesma escolheu, não foi outra pessoa que fez, foi ela mesma que escolheu aquilo. Ah, mas como assim, gente? Foi ela mesma que escolheu aquilo? Vamos, então eu falei que a gente é Deus. Imagina o nosso eu superior. O nosso eu superior, ele é Deus, ele é sagrado. Se o nosso eu superior é Deus, ele está acima, numa dimensão muito alta, ele comanda, ele é poderoso. E se ele é poderoso, como que ele ia permitir que a gente passe por aquilo então? Porque foi ele que escolheu aquilo. Ele que quis passar por aquilo. Fomos nós que quisemos passar por isso que a gente está passando aqui. Nós escolhemos passar por isso que estamos passando. E agora a gente tem essa consciência, o despertar, ele traz o quê? A decisão. Eu gosto muito de trazer essa metáfora. A gente encarna. O que é o destino, gente? Alguém sabe me dizer aí o que é o destino? Deu até uma cedinha aqui. Eu esqueci de trazer uma água. Deixa eu ver se eu peço uma água aqui. Escrevam aí se alguém de vocês sabe o que para vocês é o destino. Vou até fazer uma caixinha de pergunta e colocar para vocês. Escrevam aí um pequeno textinho assim, só para me sentir de vocês. O que é o destino para vocês? O que vocês têm como destino? Escrevam aí. Vocês vão escrevendo, vou falando sobre o destino. Escrevam aí no coração de vocês o que é o destino para vocês aqui nos comentários. Eu gosto muito de dizer, gente, que o destino ele é uma programação. O que é uma programação? A gente encarna inconsciente, né? Quando a gente encarna, a gente esquece de tudo. A gente lembra de muitas coisas quando criança, né? Quando bebê, a fase da criança, a gente está com uma consciência bem aberta, com a espiritualidade bem aberta, mas com o tempo a gente vai esquecendo da maioria das coisas, né? A gente vai esquecendo com as programações que vão sendo impostas na nossa vida, né? O destino, o Marcelo escreveu aqui, o destino é cumprir nossa missão aqui nesse plano material. Né? Então, tá aí uma programação que a gente tem uma missão aqui nesse plano material. Destino igual a colheita da plantação. Né? A Eva escreveu um alvo, uma meta. Né? Vamos colocando aí. Eu gosto muito de dizer que o destino ele é uma programação. O que é uma programação? Quando a gente encarna, esquecido de tudo, né, e a gente vai sendo criança, vai se colocando uma programação. Qual a programação? Você é o que seus pais te ensinaram, o que você viu da sociedade, né, da escola que você foi. A programação que foi colocada na sua mente, né, tanto a religiosa, programação religiosa, tudo que você viu na sua vida, você vai se tornando aquela programação. Mas o destino é uma programação ainda maior. Qual que é essa programação? É uma programação a nível encarnatório. O que é o destino, por exemplo, uma pessoa nascer, virar criança, jovem, adulto, velho, depois morrer. A idade, por exemplo, é a programação do destino. Que a pessoa fala, eu posso dizer que a idade é o nosso destino. Vamos dizer, Vinícius, é o seu destino, ficar velhinho e depois encarnar, etc. É um destino. Né? Meu destino, eu vou ficar velho e vou desencarnar. Quando eu vou envelhecer. Né? O meu corpo físico vai envelhecer. Né? Então, o meu corpo físico envelhecendo é parte do meu destino. Mas isso também é uma programação. Né? A gente vem com a programação, o nosso destino é uma programação predestinada a acontecer se você não lembrar acima da programação. Vamos dar um exemplo sobre isso. Não sei se todos vocês que conhecem Cryon, né? Eu também canalizo o Cryon. O Cryon é um ser de luz, é uma energia espiritual muito linda que traz diversas informações de sabedoria, né? Diversas informações da nova era também. E tem uma canalização, uma mensagem de Cryon muito bonita que ele diz assim, que a gente não precisa, que o envelhecer é uma programação, né, do destino, da mente também, e que a gente não precisa envelhecer para evoluir. Que uma das frases que Cryon mais diz é: a consciência muda a matéria. A consciência muda a matéria. A consciência muda a matéria. Né? Essa é uma das grandes frases que Cryon diz. A consciência muda a matéria.
E a gente, através da nossa consciência, a gente pode mudar a matéria, o nosso destino. Então a gente muda o nosso destino a partir do momento que a gente consegue uma consciência acima dele. E aí a gente se torna dono do nosso destino, dono da nossa vida, dono do que a gente quer que aconteça para a nossa vida. Por exemplo, eu posso parar o envelhecimento do meu corpo físico através da mente, através da matéria. Eu não preciso envelhecer para evoluir. Eu vou canalizar para mim que eu não concordo com o meu envelhecimento. E não é nem sobre eu concordar, mas eu conseguir trazer essa crença para mim, esse padrão, que eu não preciso mais envelhecer, que eu não vou mais envelhecer, né? Que eu não acredito mais no envelhecimento, eu vou ficar jovem para sempre. Então você conseguir baixar esse download em você. Você sai do seu destino, da sua programação, que você veio com a programação, porque tem que seguir uma programação. Já que você não lembra, já que você não consegue ser o dono da sua vida, o capitão do seu destino, já que você não consegue decidir por você, tem um destino que você programou ali para você conseguir seguir com sua vida, né? Uma programação. Tudo que a gente vê isso aqui, o meu aparelho, o meu corpo é uma programação. Foi eu que programei essa vida, como que eu vou seguir minha vida certinho. Se eu não adquirir uma consciência acima disso. Quando eu adquiro uma consciência que eu consigo pensar dessa maneira, caramba, eu posso mudar realmente meu envelhecimento. Caramba, a consciência muda a matéria, eu consegui pensar desse modo, caramba, realmente é verdade, a consciência muda a matéria, eu posso mudar a matéria pela minha consciência. Né? Caramba, telecinese existe. Se eu quiser pegar esse celular aqui e arrastar ele com a força do meu pensamento, eu posso. Isso é possível. Eu vou treinar isso, eu vou fazer isso. Então, a partir do momento que a gente eleva a consciência um pouquinho, a gente consegue ser dono do nosso destino. A gente consegue moldar o nosso destino. E aí a gente vai começar a programar. Por isso que tem muitas frases canalizadas também da espiritualidade que diz que somos reprogramadores. Né? E a gente é um reprogramador. A gente está reprogramando a velha programação e colocando uma nova. E qual que é a nova? A nova é quando a gente tem a consciência acima da programação que já teve. A gente passou aquela programação. Agora a gente já está lúcido aqui no plano físico o suficiente para criar a nossa programação, para ser mestre das nossas vidas, né? Para ser mestre do que a gente pode fazer. Né? Então, Vinícius, você precisa envelhecer, né? O ritmo da vida. Não precisa envelhecer para evoluir. É mesmo, não precisa envelhecer, eu posso ficar jovem para sempre, eu não quero envelhecer. Né? Isso é possível fazer. Como que eu vou fazer isso? E aí vem a meditação. Né? Você meditar. O que é a espiritualidade? É você meditar sobre isso e achar a solução para isso. Para como que você pode, porque tudo é possível. Não existe nada impossível. Né? Outra frase da espiritualidade. Né, da ascensão. Não existe nada impossível. Tudo é possível. Tudo que você quiser fazer na sua vida é possível. Como que você acha essa resposta? Meditando. Entrando no silenciamento. Entrando na sua verdadeira espiritualidade. Né? Espiritualidade, gente, é você pensar aquilo que eu falei. Tudo que é medo, tudo que você sentir medo não existe. É crença. Né? Então, mundo espiritual, de umbral, todas essas coisas causam o que? Medo. Então não existe, é ilusão. Qualquer coisa que você pensar que atraia medo, que você sinta medo, é ilusão, não existe. E aí, mas por que esse medo então? Por que eu estou pensando nisso? Por que isso veio até mim? Porque você está causando isso de algum modo. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui um indígena, muitas vezes. Eu já tive essa experiência que eu contei para vocês. E falar com uma pessoa, com um indígena que nunca falou com nenhuma pessoa, que nunca viu nada do Ocidente, que nunca leu nada, que estava ali na floresta a vida toda dele. Né? Ele não conhece umbral, para ele não existe umbral, não existe nada disso. É inexistente para ele. Por quê? Porque ele não entrou em contato com nada disso. Por que para você existe umbral? Porque passaram para você. Você viu aquilo de fora e trouxe para dentro. Não foi uma coisa que já estava dentro de você. Você não venceu aquilo sem conhecimento. Né? Então, muitas das energias espirituais, gente, é muito legal, porque quanto mais a gente pratica espiritualidade de dentro, sem querer ter nada fora, a gente vai conseguindo se conectar cada vez mais. Porque o verdadeiro mestre espiritual não é aquela pessoa que fica contando um monte de história para você.
Ah, porque Atlântida era assim, porque a gente tinha que fazer isso, e tinha os reis, e tinha os magos, e tinha os seres tal, e tinha isso e aquilo. Eu poderia fazer diversas lives com vocês, contando em diversos planetas que eu já fui, né? Contando tanto dos seres que eu já me conectei, contando todas as bagunças que eu já fiz lá no astral, todas as farras, todas as aventuras, todas as diversões. E é muito legal isso. Diversas pessoas gostam disso. Eu também gosto, às vezes, de ficar contando as histórias. Eu vou até fazer logo mais também lives aqui contando histórias, mas são lives assim mais de entretenimento, para a gente sentir, se confraternizar, né? Mas o verdadeiro mestre, ele não traz entretenimento. O verdadeiro mestre, ele traz a verdadeira conexão, né? Como que você se conecta com o seu mentor verdadeiramente? Como que você tem essas experiências, né? Não é eu passar minhas experiências para você, mas você ter essas experiências a partir de você mesmo, né? Você se conectar com os seus mentores do nosso retiro. A gente vai ter o próximo retiro agora em setembro, vai ser 2 de 3 de 4 de setembro. No retiro, a gente passa, todo mundo que vai no retiro, vocês conseguem se conectar com os mentores de vocês através de vocês. Então esse é o trabalho que a gente faz também fortemente no retiro. É para que vocês tenham essas conexões através de vocês mesmos. E vocês lá se conectam, lá no retiro, se conectam com seus mentores. A gente faz o protocolo C5 lá, de se conectar com nossa família galáctica. Todo mundo vê as naves. E quando vê as naves presencialmente, já muda totalmente a energia, porque a pessoa viu, então ela sai de lá maravilhada. Né? Ah, eu nunca tive uma conexão com meus mentores, nunca vi as naves. Venha no retiro. Vocês vão partilhar, vocês vão vivenciar toda essa experiência. Isso é a verdadeira espiritualidade. Não é aquilo que a gente fica vendo, nossa, diversos seres, diversas energias e todas essas histórias. Se a gente vê, eu gosto de dizer que existem muitas histórias espirituais, esotéricas, que já estão há anos aí na internet. Né? Tá que nem, eu gosto de dizer que é que nem a Bíblia, é que nem tudo religioso. Né? Aquela mesma história. Ah, que de Atlântida foi assim, que tem isso e tem aquilo, tem um mestre tal. É aquelas mesmas histórias, né, de sempre, e todo mundo só replica essas mesmas histórias, né? Todo mundo só replica essa mesma energia, e essa é a base espiritual. E muitas vezes ali não tem nada de espiritual, gente. Foi uma experiência, muitas vezes, de alguém que falou e que era assim, que era daquele jeito, todo mundo replicou e virou aquilo. Né? E espiritualidade é infinito, gente. Eu gosto muito de dizer que uma das maiores aberturas espirituais é quando a gente tem uma abertura que a gente nunca viu aqui no plano físico, né? Quando vem algo novo para a gente. Isso é verdadeiramente a espiritualidade, quando você recebe algo novo, né? Que você não viu fora, né? Que só você teve aquela experiência, que foi única para você. E aí você vai contar a sua sabedoria, você vai contar aquela experiência. Você vivenciou realmente a experiência. E espiritualidade é isso. Quando a gente vivencia, espiritualidade não é fé, né? Fé é controle. Espiritualidade é experiência, é experienciar, né? Ter o contato verdadeiramente, né? Deus não é distante. Deus não se conecta com você através da fé. Deus se conecta com você através do seu coração e através de todo o seu sentido, né? E não tem dificuldade nenhuma de se conectar através de todo o seu sentido, através da sua visão, né? Através do seu toque, através de você ver na frente ali como uma visão. Seus mentores, por exemplo, não vão ter dificuldade nenhuma de aparecer ali na sua frente. E sua família galáctica do espaço, a nossa família galáctica do espaço, gente, não tem dificuldade nenhuma de aparecer onde quer que seja. Você não precisa ir numa floresta, você não precisa ir em lugar nenhum para conectar com a espiritualidade, com qualquer coisa que seja. Você não precisa acender vela, você não precisa fazer nada disso. É muito fácil. E tem, por exemplo, a família do espaço, ela tem tecnologia para fazer o que ela quiser. E é uma live que eu vou trazer para vocês também. Eu quero trazer uma live sobre o tema tecnologia. Inclusive, eu estou canalizando uma mensagem dos arcturianos sobre as tecnologias também. E eu quero trazer grandes esclarecimentos também sobre essa parte da tecnologia com vocês, né? Então, é vocês sentirem e verem, né, que a espiritualidade hoje, no mundo, né, como os arcturianos disse, 90%, e eles chegam a números mais altos, né, ainda do que 90%, a espiritualidade, vamos dizer assim, 95, 94, 95%, até mais, ela hoje ainda é falsa, ela é baseada no medo.
ainda tem muito medo, ainda tem muita crença que gera medo, que nos impede verdadeiramente da gente conectar com a nossa espiritualidade. Né? Eu estava conversando com um amigo, inclusive no retiro, né? Foi no último retiro agora do feriado de Corpus Christi, que ele foi, né, no retiro, e a gente, depois da fogueira, depois do ritual, acontece muito lá no retiro, de, assim, quando acaba os rituais, né, às vezes a gente fica mais um tempinho na fogueira conversando, né, a gente fica conversando mesmo sobre a espiritualidade, eu trazendo diversas sabedorias, e a gente tá falando sobre a morte, né? Ele, mas depois a pessoa... E aí eu vou trazer isso aqui para vocês também. Vou falar o que a gente conversou e vocês vão ver que um grande fardo sai das costas de vocês. E é difícil vocês tirarem esse fardo das costas de vocês, tá, gente? Isso é difícil porque isso é uma programação muito profunda ainda, inclusive da espiritualidade e que as forças contrárias colocaram, uma programação ainda muito profunda. A gente estava conversando da morte e ele falou, do umbral, etc. Eu já falei logo, isso aí não existe, umbral não existe, é tudo mentira, etc. E aí um outro rapaz estava lá, mas e as pessoas que fazem mal, né? As pessoas que desencarnam com o coração ruim, elas têm que pagar, elas vão para uma dimensão ruim, porque elas têm que tomar consciência daquilo, etc, etc. Aí eu falei assim, não, isso não existe. Se você desencarna, a primeira coisa que acontece é você tomar consciência, porque seu eu superior já copra em você, você toma consciência daquilo que você fez, você às vezes dá uma choradinha ou dá uma risada e fala, caramba, como eu fui lá embaixo. Caramba, o bicho pegou lá embaixo, ainda da próxima vez eu vou descer e vou conseguir. Eu falei para ele, é só isso. Você sai andando feliz da vida, tá com seu eu superior, já conectou, não existe julgamento, não existe nada. E aí, por exemplo, um deles já ficou meio assim, não, mas eu não acho correto isso, eu não acho certo, porque a pessoa que fez muito de mal, não tem como ela mudar assim de uma hora para outra, etc. E aí eu entrei na conversa, gente, por que existia pessoas no mundo, por que existe maldade no mundo? Por que existe maldade no mundo? A maldade, ela não existe, é uma ilusão. Mas por que existe aqui no mundo material, onde a gente está? Por que existem pessoas que fazem mal? Porque existe o mal, vamos dizer. O que é o mal? O mal é falta de amor no coração. O mal é falta de amor incondicional. O mal é o não reconhecimento, a não lembrança do amor incondicional. A pessoa que faz mal é uma não lembrança de quem ela é, de si mesma, da falta. Aí da falta do mundo, das coisas, mas da falta do mundo e das coisas, a falta de dinheiro, de qualquer coisa que seja, ela é do quê? O que é a falta? Ela tem essa falta por quê? Porque está com falta de si mesma. E quando a pessoa está com falta de si mesma, o que gera? Medo. E o medo é o quê? A falta de amor. Então o mal nada mais é do que a falta de amor incondicional. Imagine uma pessoa que faz um download e consegue sentir o seu eu superior. Por exemplo, vocês, todo mundo aqui tem um coração bom, né, que quer fazer bem aos outros. Por exemplo, eu já estou numa consciência boa, não tenho mais, nunca roubaria ninguém, nunca conseguiria fazer mal para ninguém. Eu até brinco, gente, eu ando olhando para o chão para ver se eu não piso nem uma formiga, para não fazer mal a nada. Por que eu não faço mais mal? Porque eu já me reconheci, né? Porque eu já me vi como um ser de luz, porque eu já tenho um amor incondicional no meu coração. Já foi olhar outras vidas, que eu fiz coisas ruins, etc, etc. Mas por que eu fiz aquilo lá em outras vidas? Porque eu não lembrava desse amor que eu estou lembrado hoje. Eu não tinha essa conexão com o meu superior que eu tenho hoje. Imagine eu desencarnar, sair do corpo, meu superior já me baixar na hora. Né? Uma pessoa cheia de amor no coração não vai fazer mal a ninguém. Mas já tem um amor no coração preenchido. Jesus, ele tinha Deus no coração, ele já estava preenchido de si. Como que ele ia fazer mal a alguém? Eu e Jesus virando um serial killer? Não tem como. Jesus não era uma pessoa maldosa. Por quê? Porque ele lembrava do amor. Se tirasse todo o esquecimento dele do amor, por que uma pessoa faz mal a outra? Porque ela está esquecida do amor. Né? Então, se a pessoa desencarna, por mais esquecida que ela esteja, o eu superior baixou nela ali, ela lembrou, ela viu que ela não era aquele ser. Caramba, olha o esquecimento que eu estava lá embaixo. Então, quando desencarna, não tem sofrimento nenhum, gente. Não tem ser que desencarna e vai para um umbral, que vai sofrer, etc. Não, isso tudo está no campo mental humano. No campo mental humano, gente. Não é espiritual, não. É humano ainda. É humano que cria isso. Até porque, eu gosto de dizer que tudo que a gente vivencia como humano.
Quando a gente desencarna, a gente deixa de ser humano. Então não tem como saber como que é depois que a gente desencarna, porque depois que a gente desencarna, a gente não é mais humano. A gente não vivencia o desencarnar como humano. Vocês entendem? Como se a gente desencarnar, a gente vai vivenciar outra coisa que não é o humano. Aqui eu estou vivenciando a minha consciência e tudo como humano. Eu sou o humano Vinícius. Né? Então eu estou experienciando, estou sentindo como humano. Quando eu desencarno, eu deixo de ser humano. Então eu só vou conseguir entender, não é nem sobre entender, mas vivenciar isso depois que eu desencarnar. Eu ainda estou sendo humano. Né? Não tenho como usar um computador de 2 teras só com 1 tera de informação. Né? Ainda estou sendo humano. Então, e isso vem daquela metáfora. Tudo que te causa medo não existe. Né? Então, não existe espírito ruim, ser coisa que desencarna e faz isso. Isso tudo são nossos medos, é a nossa criação. A gente é o comandante da nossa realidade. Tudo que está acontecendo para você, é você que fez. É você que fez. Isso eu consigo dizer para você. A Cris escreveu aqui: eu não consigo amar uma barata, mas eu amo quase todos os bichinhos. Vou contar essa para a Cris. Isso foi no ritual xamânico que eu estava, tá, Cris? No ritual xamânico estava eu e essa amiga. Essa amiga, ela tinha terror a barata. Eu vou contar isso aqui. É uma piadinha, mas não é. É uma experiência que aconteceu com ela. Né? No ritual xamânico. Ela também tinha... passava essa mesma mensagem, Cris. Ela falava: eu amo todos os bichos, eu só não consigo amar barata. Eu tenho medo de barata, ou eu tenho nojo, né, qualquer energia do tipo. Ela falou que no ritual xamânico, né, a gente consagrou a ayahuasca, e ela estava muito profundamente ali no ritual, e ela falou que ela estava em outro planeta, saiu do corpo, né, em projeção, estava em outro planeta ali, e nesse planeta a alma gêmea dela estava lá. A chama gêmea dela estava lá. E quando ela chegou nesse planeta, quando a chama gêmea dela estava lá, nossa, o coração dela já pulsou, já foi aquela alegria, né, aquele amor intenso. Nossa, eu vou me conectar com a minha chama gêmea, minha alma gêmea, etc. E ela só conseguia sentir ele, mas não conseguia ver ainda. E aí ele veio vindo, sabe, como naqueles filmes que a gente olha aquela miragem lá atrás. Ele veio vindo assim devagarinho, veio vindo, e ela não conseguia olhar o corpo todo, ela fazia assim para tentar ver ele, não conseguia, ele vinha vindo, só a sombra, e veio se aproximando, ainda aquela miragem veio se aproximando, se aproximando, se aproximando, e ela sentindo aquela energia de amor, aquela felicidade maravilhosa, ele se aproximando, quando ele foi chegando bem pertinho assim, vindo assim no horizonte, que ela conseguiu ver assim, e aí ele foi se aproximando, quando ela conseguiu ver ele todo, era tipo um ser incestuoide, era um baratão, com as anteninhas assim, uma cara de barata e o corpo humanoide assim. E aí quando ela viu a chama gêmea dela como uma baratona, ela deu um grito. Ah! Aí voltou pro corpo. Aí voltou pro corpo, ficou pensando naquilo, mas como se ela... E ele nesse corpo era a chama gêmea dela, só que ele estava nesse corpo de baratão, né, de incestoide. E ela deu um grito assim, e voltou pro corpo. Ela estava sentindo toda aquela energia, mas só do olhar pro corpo... Ela voltou assim, gritando assim, aquela energia, e ela começou a refletir isso, né, o preconceito, e por que ela não conseguia amar, né, e foi daí que, depois de refletindo e baixando esse download, ela conseguiu amar as baratas, né, porque não tem como colocar a chama gêmea dela no corpo de baratão, não tem como você não amar sua chama gêmea mesmo que for uma barata, né, então ela conseguiu curar essa energia da barata, lá com essa experiência da chama gêmea. Então foi muito bom isso. Aqui a Lilian escreveu: acho viver não sei lidar com humanos e nem com a ideologia deles, né? Então é bem legal você dizer isso, Lilian. Não sei lidar com humanos nem com a ideologia deles. E isso que é legal, porque você não está lidando com os humanos, nem com a ideologia dele, porque tudo isso que o humano conhece não é a ideologia do humano, isso não é o humano, por isso que você não sabe lidar, porque a gente fala: não sei lidar com os humanos, porque isso não são os humanos, isso são as crenças que foram autoimpostas nos humanos, né, pelas forças contrárias,
pelas energias que a gente está aqui vivenciando no planeta. Então, isso são as crenças, né? Você vai ver, se você vir lidar comigo, se a gente for conversar, a gente vai conversar papo assim de passar a noite até o dia conversando, né? Várias coisas de luz, da espiritualidade, dando risada. Se você entrar em contato com pessoas da nova energia, você vai embora conversando e vai ser aquelas pessoas, você vai conversar e vai trazer coisas maravilhosas, né? Você vai ver, caramba, o humano é maravilhoso, né? As ideologias dos humanos, né? É maravilhoso. Então, isso não são os humanos, isso são os padrões e crenças, que é o título dessa live aqui, que foram autoimpostas nas pessoas. Então, são as crenças espirituais que foram autoimpostas nas pessoas, né? Então, toda crença de medo, né? Eu quero fechar cada vez mais essa live aqui, como se, para vocês sentirem esse fechamento, que vocês sentirem isso, tudo que causar medo em vocês, tudo que vocês sentirem medo não existe, é ilusão. Então vocês podem partir para isso, sentir medo, caramba, isso é ilusão, né? Ah, caramba, a pessoa vai desencarnar, né? Então você está tendo medo em vida, é criado um medo até após a morte, caramba, então nem após a morte você tem sossego, você vai ter medo ainda, você ainda vai passar um perrengue, ainda vai ter que ir para um umbral, né? A pessoa fez mal aqui na vida porque ela não conhecia o amor, e muitas vezes, por exemplo, a pessoa nasceu ali, ela foi criada numa favela, no meio dos bandidos, virou bandido também, porque não tinha consciência sobre isso, matou gente pra caramba, foi mal a vida toda, né? Passou um perrengue a vida toda, desencarnou, e quando desencarnar ainda tem que ir para um umbral, porque matou um monte de gente, porque foi bandido, que foi isso. Caramba! Então, como se diz aí, o pai João está dizendo aqui para mim, caramba, estão sofrendo até mais do que nós lá na senzala, né? O pessoal encarna, depois da vida ainda tem que, o pai João está dizendo aqui, caramba, na senzala a gente levava chicotada atrás de chicotada, e quando desencarnava ainda tinha que enfrentar mais chicotada ainda, né? Que Deus é esse, hein, meu filho? Então, é a gente perceber que o medo, gente, está aqui no nosso mental, né? Está aqui na criação da matéria. O medo é material, ele não é espiritual. O medo é material. Por que eu digo que não é espiritual? Porque o espiritual é o eu superior. E quando o eu superior baixa, quando a gente está na energia do nosso eu superior, é a casa das afirmações, é o que a gente faz na meditação. Eu sou Deus, nada pode contra mim. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou perfeito, eu sou o equilíbrio, eu sou a luz, eu sou o amor. Eu sou a luz, eu sou o amor. Se eu sou a luz, eu sou o amor. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou próspero, eu sou abundante. Então, se a gente é o que é, como a gente pode ter medo de alguma coisa? Né? Como que alguma coisa pode contra mim? Nada pode contra mim. Eu sou a luz invencível, né? Então, tem muitas facetas, né, do medo, das crenças, dos padrões, a crença de se proteger, né? Eu já falei bastante aqui em live para vocês sobre as crenças que a gente tem de se proteger. Proteção espiritual, isso não existe também, gente. Vai se proteger do quê? Se não existe nada te atacando, você está se protegendo de si mesmo. E a proteção de si mesmo é a maior falsa proteção que tem. Por quê? Porque aí mesmo você não consegue enxergar o que você está causando. Porque você está se protegendo de si mesmo. Estou me protegendo do ataque. Não, mas esse ataque é você mesmo que está causando. Não, é outro ser. Mas você mesmo está dando abertura para que esse outro ser então venha. Né? Isso foi você que causou. Porque se você é Deus, você deu abertura. Né? E só você consegue fechar isso. Porque você é mais poderoso que qualquer coisa. Não tem nada que pode contra você. E você vai e se protege contra isso. Proteção é o quê? Outra crença espiritual que nos afasta da verdadeira espiritualidade, da gente sentir a nossa espiritualidade, realmente, né? Uma das coisas, primeira coisa que teve no último retiro, né, que a gente fez agora no Corpo Cristo, o Xamã Arquiturão veio e ele quis ele tirou a proteção ali de todo mundo. E ele chegou nas pessoas e falou assim, você gostaria de tirar a sua proteção espiritual? Teve pessoas que conseguiram tirar, teve pessoas que não. Teve pessoas que ficou com medo de tirar a sua proteção espiritual. Isso é uma pergunta, por exemplo, eu poderia falar para qualquer um aqui de vocês. Gente, vocês tirariam a sua proteção espiritual? Eu quero que você tire a sua proteção espiritual. Você consegue? Eu quero que você deixe de se proteger. Você consegue deixar de se proteger?
que vocês já sentem? O que você sente quando eu te falo, deixa de se proteger? Eu quero tirar a sua proteção espiritual. Eu quero tirar a sua proteção espiritual. Você deixa eu tirar a sua proteção espiritual? O que você sente com isso? Medo. Deixa eu te falar, eu quero que você tire a sua proteção espiritual. O que você sente com isso? Medo. Por quê? Porque a proteção espiritual é uma ilusão. Se você sente medo ao tirar algo, é porque o que você está vivendo é uma ilusão. Você está se protegendo de uma ilusão, de um medo. E você não deve proteger do medo, ao contrário. Você deve enfrentar esse medo. Você deve amar esse medo. Você deve abraçar esse medo. O medo, ele é o quê? A falta do amor. A falta da compaixão, do carinho, do abraço. Então você tem que abraçar esse medo. Vou tirar então a proteção espiritual. Eu vou ficar com medo. Então abraça esse medo. Né? A crise seria como tirar a muleta. Não é nenhuma muleta. Porque muleta, muitas vezes, muleta é algo que nos ajuda a andar no caminho espiritual. Muleta é até algo válido, tá? Se você tem alguma muleta que você pode usar no seu caminho espiritual, isso é outra crença, outro padrão. Que a gente não pode usar muleta no caminho espiritual. A gente pode usar tudo, gente. Se você tiver códigos, eu até brinco. O Pai João está falando aqui para mim. Se você tiver códigos que você possa usar no seu caminho espiritual, que use. Não tem os códigos aí? 11, 11, 12, 12, 13, 13. É igual um jogo. Se você tiver código que você possa fazer para avançar ainda mais rápido, que use. É válido. O importante é você avançar. É você não ter nenhum julgamento, nenhum preconceito com nada. É você avançar e ir no caminho espiritual. Né? A crise seria retirar nossos mentores. Né? Um mentor não é algo que guia a sua vida, não, gente. Isso é outro padrão. A gente tem um padrão que nossos mentores guiam a nossa vida. Não, quem guia a sua vida é você. Os seus mentores também são você. Os seus mentores são uma parte de você, ele é você mesmo. Te guiando aqui, é uma parte do seu eu superior. É uma parte de você, porque tudo é um, na verdade. Né? Os seus mentores, eles estão mostrando a conexão, o caminho do seu coração. Eles não estão te guiando acima de você. Se você não der permissão, não há guiamento. É você que dá a permissão. Eu quero uma permissão, por exemplo, mas é as crenças que eu estou falando. Né? Se você pedir do seu coração para que os mentores te guiam, isso vai acontecer. Mas um guiamento que você possa saber sobre esse guiamento, não um guiamento no escuro. Né? Porque é isso que a falsa fé ela traz. É um seguir no escuro. Né? Não, estão cuidando de mim, é isso mesmo. Não, porque os mentores eles não andam por você, eles te mostram um caminho. Então os mentores eles não guiam você, eles mostram um caminho. E você tem que andar por esse caminho. Você pode andar nesse caminho com eles, mas você que tem que ir para o caminho. Você é o mestre. Eles não guiam você. Né? Eles guiam você através da programação. Isso já é uma programação. Programação é o quê? O destino. É o que você programou. Se você não se lembrar, se você não ficar vivendo... eu vou encarnar, por exemplo, a pessoa não desperta. O não despertar é o quê, muitas vezes? Viver a vida no automático. Né? A maioria das pessoas no mundo que vive a vida no automático, né? Elas vivem um destino. A programação que ela escalou ali para ela viver. Porque ela não tem uma consciência acima daquilo, né? Ela só está vivendo aquele padrão lá, como um robô ali, aquela pré-programação que ela seguiu, ela só está vivendo, né? E aí, como a Sandra escreveu aqui, temos muitas crenças limitantes. Então, essas crenças que foram colocadas em nós, vidas após vidas, né? Religiosa. Então, todas essas crenças é o que nos impedem de atar a nossa realidade. A pior crença, uma das piores crenças, por exemplo, é a crença de que o mundo está assim, fizeram desse mundo assim, etc. Não tem nada no mundo que pode contra a gente, nada que comanda a gente. Tudo a gente que causou. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa, até violência, qualquer coisa do tipo que exista, você causou de algum modo. E para você curar essa energia da sua vida, é você se colocar como o co-criador disso. Né? A partir do momento que você se coloca como co-criador do que aconteceu, aí você vai estar sendo um mestre. Aí você começou o caminho de iluminação, de descobrir como você
ilumina essa energia, como você sai dessa energia, né? E o porquê aconteceu essa energia com você. Né? Então, pode ser a pior coisa, né? Às vezes a gente pode falar, Vinícius, falar assim é muito fácil, né? Não aconteceu com você isso e aquilo, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para iluminar, para entender isso, é se colocar como um responsável do que aconteceu. Quando a gente se coloca como responsável do que aconteceu, eu sou responsável pelo que aconteceu na minha vida, por isso. Né? Eu sei que eu não sou vítima, né? Eu quero ver por que isso aconteceu na minha vida, qual o motivo, o que eu fiz, etc. E isso é mostrado. Por exemplo, no trabalho com a leitura kártica, a gente mostra isso, o que aconteceu, etc. E quando a gente toma um insight que isso aconteceu, a gente fala, caramba. Então é realmente isso. Todo insight, por exemplo, eu já tive uma energia na minha vida que eu sempre me perguntava, por exemplo, né, por que isso aconteceu? Né, eu sempre me perguntava de onde isso vem, por que eu causei isso, etc. E era uma energia, por exemplo, desde a minha infância, que eu me questionava sobre isso. Né? Quando eu estava na minha infância, eu tive muito daquelas espinhas, gente. Imagine, meu rosto ficou cheio de espinha, né? Eu tive, por um bom tempo assim na minha vida, eu tive muitas delas, assim. E eu sempre me questionava de onde vinha isso. Né? Caramba, eu sou uma pessoa boa, por que isso está na minha pele? Né? De onde veio isso? E eu não encontrava nenhuma resposta para isso. Nem nos médicos, nem em lugar nenhum. Nunca encontrei nenhuma resposta para isso. Até que no ritual xamânico, né, diversos rituais que eu fazia, eu queria muito curar aquilo. E muitas vezes eu ficava até nervoso com isso. Eu falava, caramba, porque isso está em mim, eu sou guardião da minha vida, né, eu sou Deus em ação, eu posso curar isso agora. Eu pegava meu rosto assim, amassava ele, assim, amassava minha pele, queria curar, eu fazia de tudo assim para saber o porquê isso está acontecendo comigo e não me conformava com aquilo, não me conformava com isso e estava quase entrando na energia de vítima, né? Falando, caramba, isso não é possível estar na minha pele, o que eu fiz para isso acontecer? Até que numa vivência xamânica, né? Estava ali no ritual, me aprofundei, entrei nessa energia e o mentor entrou em contato e começou a me mostrar isso. Né? Por que isso aconteceu? Ele falou, meu filho, isso não vem só dessa vida. E aí quando a gente está com a consciência ampliada, né, em muitos rituais, a gente amplia e a gente consegue ver de muitas maneiras, né, a gente consegue ver como se um computador com diversas telas abertas. A gente não é só mais linear, a gente consegue sentir a multidimensionalidade. Então os mentores me passaram diversas vidas de uma vez só, eu estava conseguindo ver todas, sentir todas, muitas vidas onde eu fiz várias coisas erradas, assim, né, onde eu baguncei, vamos dizer assim, várias coisas não boas. E aquilo foi acarretando essas energias na minha pele. Né? Foi acarretando no meu físico, na aparência, né? Foi acarretando encarnações depois de encarnações. Né? E ele me mostrou a encarnação também, uma encarnação que foi lá em Lemúria, onde as forças contrárias jogaram uma bomba, né? Lá nesse lugar. Né? Eles passaram com aquelas naves assim e soltaram uma bomba. E essa bomba ia caindo na civilização. Já era uma civilização de terceira para quarta dimensão, estava entrando na quinta dimensão. Né? É como se o que a gente está fazendo agora, mas bem mais avançado do que a gente. Né? A gente já estava muito mais à frente assim, do que a gente. Então essa civilização, eles jogaram essas bombas e aí eu fui em cima dessas bombas e fiquei bem embaixo dessa bomba para ter como uma proteção assim para as pessoas, para os ambientes, e eu tomei a maior parte assim da carga dessa bomba, né? Meu corpo explodiu ali, eu me explodi com essas bombas assim para evitar um estrago maior assim. E aí essa explosão que eu tive na minha célula, na minha pele assim, ela causou diversos sintomas, assim, diversos meios que nas próprias encarnações eu sofri isso, né? Então, muita radiação que entrou na minha célula nesse momento. E não só sobre isso, mas diversas vidas também. E aí os mentores me mostraram, falou, cara, você está vendo? Há alguns anos o que você já está curando, né? Você está curando em alguns anos tudo isso. E está sendo rápido ainda, viu? Porque se você for ver, aí ele me mostrou uma física completamente diferente da física aqui da Terra, uma física quântica, assim,
E quando a gente está com consciência ampliada, a gente consegue entender tudo, né? Eu estava conseguindo entender tudo, aquela física, tudo que ela mostrado, né? Tudo como que era. E aí aquele entendimento, ele falou, tá vendo como que é a física, como se desenrola, como que é o processo? Ele falou, você está fazendo rápido ainda. Essa cura que você tá tendo, ela tá rápida ainda por tanto de tempo que você fez estrago. Olha tudo que você fez aqui, o quão rápido você está se curando. E aí foi um momento que eu olhei assim e eu só comecei a agradecer. Foi um momento que eu tirei toda aquela não era culpa, mas era um constrangimento de mim, né? Uma raiva, uma não conformidade de mim. Só comecei a agradecer. Eu falei, caramba, gratidão por tudo isso, né? Gratidão por eu ter essas espinhas, nossa, gratidão por eu ter isso em mim, né? Gratidão por esse ser um modo de eu conseguir curar tudo isso que se passou, né? Só gratidão por isso, porque eu comecei a entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E quando a gente entende o que está acontecendo conosco, a gente começa, é só gratidão, é só, nossa, gratidão por isso. Porque eu consegui ver que, nossa, isso que está acontecendo comigo é pouco tempo mesmo para tudo que se passou comigo. Realmente é muito pouco tempo para curar tudo isso. Muita gratidão por isso. Eu consegui compreender de cima essa energia. Quando a gente consegue compreender de cima alguma energia, a gente transcende, a gente ilumina. Por quê? Porque é tudo, eu não me conformava que era eu que tinha causado aquilo. Mas como assim isso está em mim? Não pode ser. Né? Da onde veio isso, etc, etc. E quando eu vi, eu fui o causador disso. Né? Eu consegui compreender que eu fui o causador disso. Né? E quando a gente consegue compreender e ver, e consegue ver que nós somos o causador do que está passando com a gente, nossa, é só gratidão. E quando a gente está na gratidão, o que acontece? A cura ela vem muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais rápido. Por quê? Porque a gente está de cima, porque a nossa vibração está alta. E se a nossa vibração está alta, o que acontece? Mais alta vibração na gente, mais cura, mais aceleração da cura. Né? Então, uma das primeiras energias para a cura é a gente se colocar como autorresponsável disso, como meta, eu causei, por quê, de onde veio, né? Como eu posso curar isso. Então, esse é o principal passo, você é o responsável. Né? E a maioria das crenças do mundo nos faz ver que nós somos vítimas, né? Que não somos responsáveis, que tem algo que é o presidente, que é o governo, né? etc, etc, etc. E as pessoas ficam andando em ciclo nessa energia. Né? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A Cris escreveu aqui, então a gente poderia se lembrar do nosso passado. A gente pode se lembrar de tudo. Na projeção astral, a gente se lembra de tudo. Já teve inúmeras projeções astrais, Cris, onde eu voltei no passado por exemplo, em coisas que eu já fiz, e mudei a realidade ali do passado, e fiz diferente. Né? Já teve passado onde eu voltei, por exemplo, em uma vida passada que eu ia matar uma pessoa, eu fui lá nessa vida e no momento de eu matar essa outra pessoa, eu impedi de eu matar essa pessoa. Eu me impedi de eu matar essa pessoa. Para quê? Para trazer uma cura que estava dolorida dentro de mim, que estava no meu subconsciente. Né? Então, isso, por exemplo, foi um trabalho de regressão que eu fiz em mim mesmo. Né? Olha que fantástico. Eu fiz um trabalho de regressão em mim mesmo, numa projeção astral. E eu nem sabia que eu tinha ainda aquele trauma, um inconsciente, uma crença de culpa, né? De uma vida que eu tinha matado alguém. Nossa, mas como assim, né? Uma pessoa que está no mundo, né? Por exemplo, como eu disse, a maioria das pessoas que estão aqui na live comigo já tem que ter uma consciência mais aberta. Senão a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, como assim? Você foi no passado e se encontrou a si mesmo e impediu de você matar uma pessoa? Isso é loucura, né? E para a sociedade, na maioria do mundo, isso é loucura mesmo, né? Porque antes para mim, antes de eu abrir essas aberturas, né, essa espiritualidade, todas essas experiências, para mim ela é loucura. Por quê? Porque eu vivia pelas crenças, eu vivia pela fé. Eu não experienciava por si mesmo, né? Então, a maior espiritualidade é quando a gente experiencia por si mesmo. E esses são os trabalhos que a gente traz, que eu trago aqui para vocês. Da gente um trabalho que eu gosto de dizer que um trabalho de ascensão. E a ascensão é o amor. Então, eu quero fechar essa live com vocês aqui com essa frase. Tudo que vocês pensarem que causarem medo é ilusão. Tudo que vocês pensarem que causarem medo é ilusão. Não existe. Tudo que vocês pensarem que forem amor, que forem bom,
né? Que causa êxtase, causa felicidade, alegria, né? Que trazem coisas boas. Isso é o verdadeiro. Isso é verdade. Né? Esse caminho você pode seguir. Você vê um caminho da espiritualidade, são coisas boas que você pode seguir. Se te causar um medo, se qualquer energia que você vê, se te causar o sentimento de medo da ilusão, ali você não deve seguir por esse caminho, porque não é. E isso para qualquer coisa. Para um texto, para uma canalização, para uma história que diz, o plano espiritual. Isso eu estou falando da espiritualidade, tá, gente? O plano espiritual tem isso, pode acontecer isso. E aí, se você vê qualquer coisa sobre o plano espiritual que cause medo, se você vê qualquer coisa da vida após a morte que cause medo, é ilusão. Depois quando você desencarnar tem um túnel, se você entrar no túnel, o ser negativo pode te pegar, etc. E aí fala, caramba, estão causando medo aqui. O pai João fala, caramba, estão causando medo aí no plano físico, querem causar medo até depois quando você sai do corpo. Se livra do medo, meu filho, né? Sai do medo, senão você não vive. Porque que diz que a maior bênção é a vida? A maior bênção é a vida, gente. Por quê? Porque isso aqui é bênção. A vida é o agora. Quando a gente desencarnar é só maravilha. A gente está na vida para quê? Para viver essa maravilha. E o medo ele só existe aqui na vida. O que eles querem fazer? Que a gente viva a vida com medo. Porque a vida a gente só tem uma. O eterno a gente tem para sempre, é eterno. A vida a gente só tem essa. A vida a gente só tem essa. A gente está aqui na vida, no agora. E é no agora que eles querem causar medo, porque só existe um agora. Né? Não existe medo do outro lado. O outro lado é eterno. O medo é aqui. Você tem medo daqui e medo do outro lado, do que tem no outro lado causar medo. Mas esse medo você não está vivendo lá no outro lado. Você está vivendo ele aqui. É o medo que te faz ter medo aqui. Né? Então o medo tem que ser resolvido aqui. Não é sobre lá do outro lado, é sobre daqui. Né? Então te passa um medo do que tem lá do outro lado, mas você não vive o medo do outro lado, você vive o medo aqui. Porque é aqui que você está vivendo, neste agora. Né? E as forças contrárias que elas querem impedir de você viver a vida, que é o bem mais precioso que existe. Porque a vida é o bem mais precioso que existe. Por isso que a gente está aqui. Né? Porque é uma das experiências mais incríveis que existe. Por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui. Na próxima live amanhã, gente, eu quero, como eu disse, todas as quinta-feiras, eu vou estar fazendo uma live. Estou começando agora esse projetinho especial com vocês, né? De toda quinta-feira às 20 horas estar numa live aqui com vocês. Já programei na minha agenda, já consegui deixar tudo certinho para toda quinta-feira estar aqui com vocês às 20 horas. Né? Toda quinta-feira que eu não conseguir estar às 20 horas, se houver alguma coisa, eu informo aqui para vocês. Mas toda quinta-feira às 20 horas eu vou estar trazendo uma live aqui para vocês e vou começar essas lives todas as quintas de crenças, né? Falando sobre crenças espirituais. Né? Então estou abrindo hoje aqui com vocês, que hoje eu consegui também, né? Essa semana passada eu já canalizei diversas leituras acásticas, diversos atendimentos, então já dei uma amplitude aí na minha agenda, né? Então já consegui desafogar um pouquinho, vamos dizer assim, né? Agora estou trabalhando a fundo nos retiros, né? Nos eventos, ainda tem bastante atendimentos, mas já consegui arcar o tempinho aqui para colocar na live com vocês. Então, começando hoje essa live para informar para vocês, amanhã também. Então amanhã eu quero fazer essa live com vocês também, falando de crença. Eu quero falar das crenças de quem nós somos, de quão forte foi a crença de que disseram que a gente era um pecador, né, que a gente não pode, como foi a força desse padrão hoje. Eu quero falar sobre evolução amanhã, né, deixando de dizer que evolução é uma coisa que não existe, tá, gente? E vou falar para vocês amanhã por quê. Então eu quero falar sobre essas crenças autoimpostas amanhã para vocês, a crença do padrão da evolução, do pecado, né, de todas essas crenças também que geram medo. Vou continuar expandindo esse assunto aqui com vocês. Então quero dar uma boa noite. Deixa eu ver que horas que já estão aqui. A gente começou 8h20, já são 10, né? Então já tem mais de uma hora aí de live. Passou bem rápido aqui o tempo. Então quero agradecer a todo mundo. Jaciel é um que está fazendo a projeção astral, né, Jaciel? Daqui a pouco já está saindo do corpo. Quero convidar todos vocês que estão aqui a fazerem o curso de projeção, tá, gente? Está sendo um curso dos mais maravilhosos
que eu já criei, né? Para ajudar vocês a vivenciar a espiritualidade com vocês mesmos. Ele ainda está no curso de projeção astral, ainda está no valor promocional, tá, gente? De 597, e o curso é infinito. Vocês adquiriram o curso, vocês vão ter ele para sempre, né? E de 3 a 15 dias com o curso, vocês já têm a energia de ter a sua primeira saída do corpo. A Bibi vai fazer o curso também, logo logo. Convido a Sandra também, se sentir fazer o curso. A Sandra disse que, da última vez, que estava um pouco com medo, né, Sandra, de sair do corpo. Então vamos lá, que a energia da ascensão é vencer esse medo. Você vai ver, quando você conseguir sair do corpo, você vai sentir uma energia tão maravilhosa, você vai ver que não existe nenhum medo. Você vai olhar e vai falar... Nossa, quando você vê às vezes a gente vê um bichão no astral, a gente fala, caramba, olha só, esse bichão é criação minha. Se você conseguir, por exemplo, no astral, uma grande energia, quando a gente sai do corpo, a gente vê um bichão lá, a gente fala, caramba, o obsessor. Mas se a gente conseguir pensar isso fora do corpo, se você conseguir ter esse pensamento fora do corpo e falar, caramba, esse bichão é uma projeção minha, foi eu que criei ele está aí porque eu acredito. E aí você imagina esse bichão se transformando numa praia. Ele já se transforma numa praia no mesmo momento. Já não tem mais bichão nenhum. Por quê? Porque você conseguiu ir além do pensamento de medo, além da programação. Você conseguiu co-criar aquela programação. Você conseguiu reprogramar. É isso que acontece no plano físico. É isso que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele já diz, ele não é material. Ele não existe materialmente. O mundo espiritual, ele é uma programação. Tem uma passagem muito legal, antes de eu finalizar. Eu sempre digo que vou finalizar e acabo contando várias coisas, né? Tem uma passagem naquele filme A Cabana. Quem não assistiu o filme A Cabana, eu recomendo. O filme A Cabana tem uma passagem que o rapaz está no plano espiritual e ele está num barquinho com um mentor, né? E aí quando ele entra nesse barco, o barco começa a afundar, assim, começa a vir um monte de lama preta, bam, aquela energia ruim, ele começa a cair como se ele estivesse indo para um umbral, ali, bam, afogando, e o mentor, foca em mim, foca na minha voz, isso não existe, foca em mim, foca na luz, foca na luz, foca na luz. E aí ele ouve o mentor falando, foca na luz, imagina uma praia, imagina coisas boas, ele começa a imaginar coisas boas, aí tudo aquilo para de acontecer, e daqui a pouco ele já está no rio, tudo tranquilo, tudo perfeito de novo. Por quê? Porque aquela imaginação dele, o que acontece no plano espiritual, é a nossa imaginação, que a gente acredita. Né? Ele já começou a cair numa energia baixa, a ficar com medo, etc. E tudo foi acontecendo. E quando ele focou nas coisas boas, aconteceu. Então, por exemplo, imagine estar um bichão na sua frente, qual é a primeira reação sua? É você correr, ficar com medo, muito medo, já acelera a adrenalina de medo no seu corpo, já começa a vir um monte de coisa, é um obsessor, né? Já começa a correr e o coração acelerar. Você nunca imaginaria de ir lá, fechar o olho, falar, isso não existe, é da minha mente, você sou eu, gratidão. Eu já contei, inclusive, experiências, projeções minhas, onde já iluminei diversos bichão no astral. Nossa, gratidão por você estar aqui, eu te amo. Deixa eu te dar um abraço, né? E mesmo com medo, assim, mesmo com aquela energia, etc, né? Eu já fiz isso algumas vezes no astral, vem me dar um abraço, eu tomei e foi 10 tiros assim na minha barriga. Voltei pro corpo, assim. Quando eu voltei pro corpo, falei, na próxima eu consigo dar um abraço dele, ele não vai me trancar, não. Mas eu levo esse monte de tiro, por exemplo, esse ataque como algo divertido. Eu já não vejo mais como algo de medo. Por quê? Porque já não tem medo em mim. Já transcendi isso. Né? Já não tem mais medo. Não tem nada que me possa fazer mal. Eu já tenho consciência. Então, a gente conseguir trazer uma consciência que não tem nada que me faça mal, essa é a consciência do eu superior. Isso é a espiritualidade pura. Né? A Sandra escreveu, o medo paralisa. Então, inclusive, foi alguns anos sendo paralisado pelo medo, Sandra, para conseguir treinar isso. Porque já teve projeções que eu voltei tremendo de medo. E eu olhava para mim e falava, caramba, eu estou tremendo. Olha isso, olha como eu estou. Isso nem existe, eu estou fora do corpo, né? Não vai acontecer nada comigo aqui no plano físico, olha como eu estou, cheio de medo, etc. Então, é o medo que nos impede da gente prosseguir. Né? E o medo é o quê? Diversas crenças, né? E aí vinha aquelas crenças, não, será que são seres ruins que vão
aí eu já vão colocar chip em mim, vão fazer isso, vão fazer aquilo, aí você já entra na paranoia de todas as coisas. Por isso que eu dei o título dessa live, que foi o quê? As crenças espirituais que nos impedem de seguir o nosso caminho espiritual. Né? Então tem tanta paranoia espiritual, tem tanta crença espiritual, tem tanto esoterismo espiritual, que, como está dizendo o Pai João aqui, enche a nossa cabeça de caraminhola. E a gente começa a pensar em todas as caraminholas conhecidas que a gente já conhece, conhecidas e desconhecidas. Né? Tem pessoas aí que vão desencarnar ou que estão doentes, que tem tanto medo ao desencarnar, que a cabeça está cheia de caraminhola, ele só está passando medo. O que as pessoas contadas querem? É que você vive em medo nessa vida. Quando você desencarna, é só alegria, gente. Não tem ser sofrendo lá do outro lado, não tem espírito sofredor, isso não existe nada disso. Isso são criações da mente humana mesmo. Né? E na próxima live eu vou falar bem sobre isso, tá, gente? Então eu quero dar uma maravilhosa noite a todos vocês. Boa noite, Sandra. Boa noite. Todo mundo está entrando na live, vai ficar gravada, tá, gente? Eu sempre deixo gravado aqui para vocês assistirem, né? Sempre conteúdo, tudo que eu trago é de expansão da consciência, né? Então sempre deixo gravado para todos vocês. Quem não assistiu, que está chegando agora, assistir depois, que são muitos conteúdos, gosto de dizer, de muita sabedoria para a gente expandir a nossa consciência. Então até amanhã, às 20h20 também. Amanhã começa às quinta-feiras, todas as quinta-feiras, às 20h20, com live para vocês. E com esse tema também, né, das crenças espirituais. Então, boa noite a todos. Como eu disse, o curso está disponível, ainda está no valor promocional, né, o curso da projeção astral. É só entrar no site, entrar em terapiasestelares.com.br. Tanto o curso quanto os atendimentos. Os atendimentos também eu estou com a agenda aberta agora, tá, gente? Tanto a leitura akáshica, conversa com os mentores, o reiki arturiano, a leitura de aura, né? Então, todos os atendimentos, a frequência de brilho pleiadiana. Quem ainda não fez a frequência de brilho pleiadiana é um trabalho incrível, tá, gente? De cura, de cura celular, de expansão da consciência, de atualização do DNA. Então, todos os trabalhos são incríveis. Para marcar os trabalhos, tá, gente? Eu até digo aqui que vocês mandem lá no WhatsApp, porque tem muitas mensagens aqui no Instagram. No WhatsApp a gente responde vocês, eu respondo todos vocês bem mais rápido, assim, quando eu consigo. Então deixe lá no WhatsApp, que no WhatsApp a gente passa tudo, né, para vocês, todo o detalhe de como funciona o trabalho, né, os valores, tudo lá certinho para vocês. Então uma maravilhosa noite para todos. Até amanhã. Convidem todo mundo amanhã para as 20h20. A gente tá junto aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo.